Fala pessoal, tudo bom? Felipe aqui falando, e hoje nesse vídeo eu vou falar de 5 coisas que pra mim estão sendo talvez um pouquinho mais difícil de me adaptar. E é um pouquinho injusto falar isso porque eu tô aqui há um mês e meio, então vai ser meio em tom de brincadeira, mas é verdade. São 5 coisas que à primeira vista eu fiquei assim e até hoje ainda não me adaptei completamente. E a primeira coisa é o horário que o sol nasce. Então, para quem está acostumado, como eu, com Fortaleza, com o Brasil, então para mim ainda é um pouco estranho e muito mais estranho ainda porque eu preciso acordar muito cedo por causa do trabalho. Mas aqui normalmente, principalmente agora por causa do inverno, o sol ele vai começar assim o dia a dar aqueles primeiros raios de luz quase 8 horas da manhã e o sol nasce realmente ali mais ou menos por volta de 8h30, 8h30 da manhã, o que é uma realidade completamente diferente da que eu vim, que 4h30 da manhã a gente começava a ver lá em Fortaleza o sol querendo nascer, dava 5 e pouco, 6 horas da manhã já estava o sol bem forte. Segunda coisa é o preço de algumas coisas, e isso é um difícil de me adaptar para o bem, né? Então não é uma coisa exatamente ruim, porque para mim é muito estranho ainda me deparar com os preços de algumas coisas, obviamente que não é tudo, e obviamente que não são todas as coisas que têm um preço muito barato, mas tem algumas coisas como brinquedos, como chocolate. E se você ainda não viu o meu último vídeo lá no Carrefour, na Black Friday do Carrefour, volta um vídeo, é o vídeo antes desse, que tem lá e você vai poder ver e conferir alguns preços e me dizer e tirar suas conclusões se tá barato, se tá caro ou se não. Mas, Felipe, quando a gente converte para o real, fica caro. Então sempre existe essa pergunta. Mas não é bem por aí. Você só converte o euro para real, ou o dólar para real, ou para qualquer moeda, se você estiver indo fazer turismo ou gastar dinheiro com o dinheiro que você comprou naquela moeda original, digamos assim. Então, se você está no Brasil e vem fazer turismo aqui na França, na Europa ou em qualquer outro país, aí sim você precisa e tem que converter, porque o dinheiro que você vai estar pagando aqui é o seu dinheiro em real que você converteu para, no caso da França, o euro. Mas se você mora aqui, recebe na moeda local, então você não precisa ter essa conversão, ok? Então, para mim ainda é muito... E uma coisa que eu acho aqui muito em conta o preço são ursos de pelúcia, bichos de pelúcia, eu também falei no último vídeo, mas sempre que eu me deparo com algum, eu fico, como é que pode? É tão mais em conta que é um difícil de me adaptar, mas pro lado bom. Terceira coisa que para mim é um pouco difícil de me adaptar é a diferença de fuso horário entre a França e o Brasil, que no caso são 4 horas. E por que eu acho difícil de me adaptar? Porque como minha família está lá, os horários para a gente conversar são um pouco desafiadores, digamos assim. Principalmente porque o horário que eu trabalho também é um pouco diferente. Então, por exemplo, quando eu estou acordando, minha esposa está dormindo. Quando eu estou indo dormir, ela ainda está no trabalho. Então, o horário que a gente consegue se falar são encaixes muito específicos para conseguir dar certo. E quando eu cheguei aqui no final de outubro, eram 5 horas, porque aqui na Europa existe o horário de verão também, e o horário de verão normalmente vai de abril, do finalzinho de abril mais ou menos, até o final de outubro. Então, ao invés de serem 4 horas de diferença, essa diferença fica de 5 horas. Então, essa diferença de fuso horário, para mim, ainda é um pouco mais difícil de me adaptar. A quarta coisa que para mim é um pouco difícil de me adaptar, também indo para o lado bom, mas que mostra uma outra realidade muito mais complicada, que é o andar um pouco mais despreocupado. Andar, que eu falo, andar mesmo na rua,
à noite, principalmente. Eu não ando muito à noite, mas já tive essa experiência e eu ainda tenho reflexos muito, digamos, muito ruins. Por exemplo, se eu estou andando à noite e normalmente a cidade que eu moro, à noite ela é um pouco mais deserta, como a maioria das cidades por aqui. E se eu vejo alguém de longe vindo que eu não conheço, o coração ele já dá aquela acelerada, dá aquele temor, mas tá tudo bem. Normalmente tá tudo bem, o que não significa que não existem assaltos na França ou coisa parecida. Existem, principalmente nas maiores cidades. Você vai encontrar assaltos à mão armada, talvez nem tantos, mas furtos ali. Se eu já ouvi falar de furtos, pegam a sua carteira no ônibus sem você perceber, celular, os seus documentos e você não percebe que ocorreu aquele furto. Então eu já ouvi muitos relatos dessa forma, em Lyon, em Paris. Aqui, como a cidade que eu moro é um pouco menor, então normalmente eu ainda não ouvi falar nenhum desses casos, mas o reflexo para quem vem de cidades um pouco mais perigosas, e Fortaleza infelizmente ainda é uma cidade um pouco mais perigosa, o que não isenta de você passar por qualquer coisa em qualquer local, né? E a gente acredita que estamos guardados. Mas eu ainda fiquei, principalmente nos primeiros dias, quando eu estava andando à noite e eu vi alguém, e todo mundo que você vê aqui, por conta do período frio, tá encapuzado, tá com a mão no bolso, então o coração ele dá aquela estremecida. Não é algo muito bom de se relatar, mas confesso para você que é um pouco diferente e dá essa dificuldade de adaptação. Eu ainda não fico completamente tranquilo andando à noite, mas a gente vai aprendendo a conhecer o local que a gente está. E a quinta coisa que para mim é difícil de se adaptar, e essa para mim eu achei bem realmente complicada de adaptação. Estava eu no supermercado e quero ir ao banheiro. Chego no banheiro, o banheiro não tem porta. Tá lá o banheiro masculino, feminino, um corredor, e o banheiro não tinha porta. Isso não significa, né, que o vaso sanitário estava ali exposto, mas no caso dos banheiros masculinos, o mictório ficava exposto, não tinha porta, a porta ficava somente no reservado do sanitário, mas se você quer ir ao mictório, o mictório está lá para a vista de todo mundo. Não é a vista de todo mundo, porque tem aquelas barreirinhas que a gente conhece, mas não tinha porta em específico para o banheiro. Passei por isso no supermercado. Não são em todos os lugares que são assim, mas no supermercado que eu estava é dessa forma. Se você mora aqui na França ou mora em outro país e tem alguma dificuldade de se adaptar com alguma outra questão, diz aqui nos comentários. E eu fico feliz de receber indicações de vocês, do tipo, Felipe, fala sobre tal coisa, e eu vou saber sobre o que eu vou estar falando aqui no canal. E é isso. Beijo para vocês.